Quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. O podcast sobre registro sistemático que faz você colocar a mão na consciência e falar: poxa, eu preciso começar aquele diário, eu preciso começar a anotar as minhas experiências. E é isso mesmo. É muito legal receber de vocês mensagens falando assim: nossa, eu comecei a esboçar um diário depois que comecei a escutar o podcast. Nossa, eu precisava organizar as minhas notas e o podcast me deu um empurrãozinho. Então, nossa, quando eu escutei o convidado falando sobre a forma como ele anota as experiências dele, eu passei a entender que eu podia fazer uma coisa muito mais prática, muito mais organizada, e que não era exatamente um bicho de 7 cabeças. E essa é a ideia, né? Eu sempre falo que a função do Diário Mágico é incentivar a anotação sistemática, né? O registro das nossas experiências. E é muito comum, gente, eu ver, às vezes, pessoas passando por experiências assim, muito incríveis, e eu falo isso sempre no meu consultório, de que, olha, você devia anotar essa experiência porque você acha que ela tá fresca na memória, mas daqui 2 anos você vai esquecer os detalhes e, muito embora essa experiência ela seja inesquecível, os detalhes que se perdem fazem muita falta no futuro. E isso são palavras de uma pessoa que já deixou de notar muitas coisas, depois quis revisitar e não tinha como. Então, essa é a nossa função aqui enquanto Diário Mágico. E se você está gostando desse projeto, você pode nos ajudar se tornando um apoiador nosso, né? A gente tem um Apoia-se, o apoia.se/Diário Mágico, né? Diário Mágico é tudo junto, sempre com C e K, e lá você pode, né, nos ajudar a manter esse projeto de pé, né? Financiar a nossa 2ª temporada, que começa em janeiro de 2022, e expandindo mais e mais os nossos projetos. Esse episódio ele tá saindo logo depois da nossa live do Páginas Abertas, né? O Páginas Abertas é um formato que acontece uma vez por mês. Você vai receber esse episódio e logo depois do seu feed aí você vai ter o 6º episódio do Páginas Abertas. Dessa vez a gente tratou sobre iniciação e despertar espiritual. Eu quero agradecer a todo mundo que mandou relatos. A gente teve muitos relatos escritos dessa vez, a gente teve muitos relatos também por áudio. E eu preciso dizer, né, gente, quando vocês mandam relatos por áudio, eles têm que ter no máximo 5, 7, 8 minutos. Tem gente que às vezes se empolga e manda um relato de 16 minutos, 20 minutos, a gente escuta, mas é impraticável a gente colocar isso dentro do episódio, porque vai tomar, né, 1/10 ali da duração do episódio, a gente não consegue nem comentar direito. Então, o registro sistemático, né, a prática de anotações, ela também ajuda a gente a ser mais conciso, né, e a conseguir ter maior poder de síntese para comunicar as nossas experiências, também para ir direto ao ponto daquilo que a gente precisa dizer. Dito isto, gostaria de agradecer a todos vocês, ouvintes, que estão sempre contribuindo com o processo. E hoje nós temos um convidado muito especial. Eu não conheço o Alfonso pessoalmente, mas eu fiquei muito, muito impressionado com a participação dele em outras mídias, em outros programas. E foi por isso que eu fui atrás dele e convidei ele para participar aqui. Eu acho que vocês vão achar, assim, a história de vida dele, toda a experiência muito, muito interessante, e eu espero que vocês gostem bastante, tá bom? Eu vou chamar o Alfonso e a gente começa agora. Então, vamos abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade.
sim, e aí pessoal, hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Diário Mágico o Alfonso. E aí, Alfonso, como é que você tá, cara? Como é que está, Rodrigo? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, fiquei muito orgulhoso e espero poder retribuir esse carinho que você teve por mim aí, tendo uma boa entrevista, viu? Caramba, Alfonso, eu que tô honradíssimo aqui. Quando eu entrei em contato com você, né, na semana passada, eu falei, né, pro pessoal, contextualizando a história, que eu te assisti lá no Projeto Mayhem com o Marcelo e fiquei tão encantado com a palestra que você deu, com o podcast, que eu tive que ir no YouTube pra ver o seu rosto e falei assim, poxa, esse cara é muito bacana. E aí eu fui descobrir, Alfonso, acho que eu nem cheguei a comentar com você, que eu já tinha ouvido algumas histórias sobre você. Aí, e quando o Ulisses esteve aqui, ele falou assim, poxa, então, tenho esse contato do Alfonso e tal, e ele fez a ponte até a gente, então é um prazerzaço te receber aqui hoje, cara. Todo meu. Olha, estou muito ansioso aí, né? Maravilhoso. Alfonso, eu sempre peço para os convidados para eles se apresentarem. Porventura alguém que não te conheça, né, e tudo. Eu queria saber, assim, quem que é o Alfonso dentro da espiritualidade, dentro da magia divina, né? Como é que é essa história sua? Olha, o Alfonso é uma pessoa que caiu de paraquedas na Umbanda, né? Foi algo assim totalmente inesperado para mim. O que Olha só. acontece? Meus pais eram livres pensadores. Meu pai era artista plástico, ele faleceu já, e a minha mãe era professora da USP e era poetisa ela. Então a gente nunca teve assim uma ligação religiosa. Por exemplo, eu acho que eu entrei na Igreja Católica quando eu me casei com 26 anos de idade. Então eu não tinha assim nenhuma afinidade religiosa, não tinha nenhum contato com religião. Meus pais tinham todas as crenças dele, mas a gente nunca teve envolvimento religioso com nada. De repente, quando eu tinha já uns 26 anos de idade, 27 anos de idade, aconteceu um fato na minha vida, que uma pessoa muito próxima de mim, ela veio a falecer, e eu fiquei assim muito transtornado com essa realidade, né? Aí uma tia minha falou para mim, olha, você tem que conhecer um centro de Umbanda, né? Eu falei, não, conhecer centro de Umbanda, nem sabia o que era Umbanda praticamente, né? Aham. Rodrigo, vai me interrompendo, eu falo bastante. A hora que você... Não, vai falando, vai falando. Eu quero ouvir história mesmo. Aí a minha tia me deu uma enganada, falou, olha, eu vou tomar um café com uma amiga minha em Guarulhos, eu gostaria que você fosse. Aí eu fui até Guarulhos. Quando eu entro lá, era um centro de Umbanda, que era uma amiga da minha tia, muito pessoal, Adelaide Scritori. Ela tinha a Fundação Cacique Cobra Coral, ela, né? Que legal, tá? Aí a Adelaide, nos cumprimentamos, tal, ela falou, olha, vamos até o centro dela era no fundo da casa dela, né? Aí chegando lá, ela fez uma cabala no chão, ela falou para mim entrar dentro, tinha alguns médios em volta. Aí ela chegou para mim, começou a trabalhar, eu não entendi absolutamente nada. Aí, no momento, ela falou para mim, Alfonso, olha, que te pedi um favor. Eu falei, o que houve? Falou, olha, você está com um Ogum do seu lado e eu queria que você pedisse para ele poder dar permissão para a gente poder trabalhar no teu campo mediúnico. Eu não sabia o que era Ogum, não sabia... Que era dar permissão. O que era permissão, não sabia nada. Eu falei, mas Adelaide, como é que faz isso? Ele falou, não, mentalmente você fala que nós estamos aqui para te ajudar e tudo mais... E para ele, né, dê passagem para a gente poder trabalhar com você. Eu falei, tá bom, olha, algum dá passagem e tal, porque eu não tinha nenhuma noção. Sim. Daí ela fez um trabalho comigo, aí depois ela falou, olha, Afonso, precisamos fazer um trabalho no lado religioso com você também, que ali ela fez um trabalho magístico. E eu queria que você viesse aqui no Magira. E a fundação era um lugar muito fechado, os médios eram médios que já tinham 20, 30 anos de corrente, né? Tá. Naquela época, o pai dela ainda estava vivo, ainda, o seu Anjo, ele tinha 100, na época ele tinha uns 98 anos. Uhum. Ele que dirigia a Fundação Cacique Cobra Coral e tudo mais. Aí eu falei, bom, tá bom, eu vou. Fui lá depois de 15 dias. Quando eu chego lá no trabalho religioso, era uma gira de ciganos. Aí tinha um cigano incorporado que ele me chamou e falou, olha, meu filho, ainda bem que você está aqui, o seu lugar é aqui, gostaríamos que você ficasse aqui. A Adelaide estava ouvindo. Eu não estava entendendo nada da gira, o tabaco, essas coisas todas, mas eu me senti muito bem. Aí acabou o trabalho, ela falou para mim, volta daqui a 15 dias.
Aí eu fiquei com aquela história, eu não volto mais lá, né? Não quero envolvimento e tal, mas com aquele bichinho do ran-ran dizendo Sim. vai, eu não, aquela briga interior. Aí, graças a Deus, eu acabei indo depois de 15 dias. Aham. Resultado, continuei na assistência durante um período pequeno. Aí a Adelaide me chamou para a corrente. Fazia uns 10, 15 anos que não entrava um médio na corrente ali da Olha fundação. só, tá, aham. Aí comecei a trabalhar, comecei a cambonear e eu não entendia muito, comecei a estudar bastante sobre a Umbanda a partir daí, mas eu fui um médio que eu demorei 5 anos para incorporar, ficava fazendo transporte, camboneando, eu era um médio muito, muito burrinho eu demorei muito tempo para incorporar, mas Olha só. também não tinha pressa. E isso tudo, a fundação é de Umbanda Sagrada, Na ou não? época, a Ah, fundação, ela, por exemplo, o seu Ângelo, que tá. fundou a Fundação Cacique Cobra Coral, Ah, ele começou a trabalhar na Umbanda com 12 anos de idade. uau. Ele vem de um tempo ainda que era uma Umbanda muito raiz ainda, né? Tanto é que o centro que ele tinha no interior tinha um altar giratório. Quando chegava a polícia, ele virava o altar da Umbanda e punha um altar católico. Saía a Gente, polícia, ele colocava o altar da Umbanda. que doideira, tá? Que demais. Era imagine que era 90 e tantos anos atrás, né? Então Sim. ele trazia na Umbanda algo muito de raiz da Umbanda, ainda não tinha uma influência do Rubens Saraceni, depois teve na fundação. Aham. Mas no primeiro momento era uma Umbanda muito de raiz, era uma disciplina muito grande, por exemplo, os médios chegavam às 11 horas da manhã no sábado, Uhum. nós tomávamos um banho, almoçávamos. À tarde, a Adelaide fazia uma pré-eleição para nós, depois fazia um trabalho interno para os médios. Aí, quando chegava umas 7 horas, começava a chegar assistência, e a gira ia até as 2, 3 da manhã. Nu. Então, era um trabalho assim de sábado, né? Todos os sábados, de uma maneira muito constante. Então, tinha os banhos para os médios, tinha toda a Legal. parte de teologia que ela nos passava e tudo mais. Isso eu fiquei muitos e muitos e muitos anos lá. E chegou um determinado momento que eu falei para Adelaide que eu não estava vendo meus filhos crescerem, porque era um compromisso, né? Então, Aham. para viajar, para atividades junto com a família, era muito complicado. Aí eu pedi para Adelaide me afastar do centro, porque eu queria ter um pouco de ver meus filhos crescendo, né? Poder aproveitar um pouco deles, aí eu me afastei. Mas nesse período, um pouco antes de eu me afastar na fundação, eu conheci o Rubens Saraceni. Olha só. Ele foi dar um curso de magia do fogo para nós lá na fundação. Era a época ainda que o Rubens dava curso nos centros, ele não tinha o centro dele ainda. Então, ele dava curso em Campinas, no centro de uma pessoa. Ele começou a dar no Estrela Guia, que não era no ABC, deu na fundação. Então, era bem no comecinho do Rubens ainda, falando da magia do fogo. Né? Era Ah, bem no comecinho. isso é quando, mais ou menos, Alfonso? Ah, olha, eu tenho dislexia. Então, Tá. para mim, para datas, Aham. eu sou horrível, mas Ah, olha, deve ter sido em 1990, 92 por aí. uau, tá, legal. Mais ou menos nessa época foi isso. Sim, tá, Aí legal. eu tive uma aproximação muito grande com o Rubens, porque ele foi dar o curso da magia do fogo. Hã. Aconteceu um fato, eram os primeiros cursos dele. Hã. Durante a magia do fogo tem uma parte que ele pega uma espada, que é a espada que está no etérico, tal, levanta para fazer Sim. algumas coisas. E na época eu fiquei surpreendido que eu olhei para a mão dele e falei, poxa, Rubens, mas que espada mais linda, né, que você tem na tua mão. E Você conseguiu ver? ele parou, ficou me olhando e falou, você está vendo essa espada? Eu falei, tô. Aí eu descrevi Olha. para ele a espada e ele ficou assim, né, falou, bom, puxa vida, é interessante. Aí criamos uma amizade. Aí criamos, a partir daí, uma amizade. Aham. E logo após que eu saí do centro na fundação, naquela época a Fundação Cacique Cobra Coral, o vice-presidente era o Paulo Coelho. Uau! Ele era o vice-presidente da fundação, e a fundação tinha por característica fazer trabalhos climáticos, ela tinha, né? A fundação até hoje faz esses trabalhos climáticos, né, em benefício, né, de países, de estados, prefeituras, né? Então, Sim. eu acompanhei durante esses anos todos esses trabalhos que a Adelaide fazia na parte climática, ela, né? O Que cacique demais. natural e todo esse processo, né? Aham. E era muito interessante, porque iam pessoas assim, as mais variadas possíveis. Na época,
iam presidentes da República, enfim, era um trabalho muito, muito interessante. Isso numa época que a Umbanda talvez ela não tivesse a popularidade que tem hoje, né? Tinha um estigma social, mas também talvez os médiuns eles fossem um pouco mais seletos, ou não, ou tô errado, Alfonso. Olha, na época, o centro de Umbanda, que nem você falou, era muito familiar. Então, por exemplo, na fundação trabalhavam os filhos da Adelaide, Uhum. era muito familiar. Os médios que estavam lá eram todos famílias, era o marido, a mulher, os filhos, né? Tinha mais ou menos uns 20 médios na corrente. Tá. Então, era muito, muito familiar os centros de Umbanda, né? O advento depois do Rubens, que o Rubens abriu a psicografia, os livros, tudo mais, isso abriu muito esse conceito da Umbanda, essa abertura. Mas antigamente Umbanda era aquilo que era feito, né, no quartinho de empregada numa casa, era feito num cômodo pequenininho, ou na mata, no galpão. Ainda era muito restrito ainda, né? Não era o que era hoje com esses centros, né, que nem do Rubens, que atendia 2.000 pessoas numa noite, né? Nu. Então, na fundação atendia-se 20 pessoas, 25, e as pessoas demoravam 6, 7 meses para poder ser atendidos, ficava uma lista de espera, porque era muito restrito, né? Entendi. Então, os centros tinham essa característica muito mais fechadas, né? Sim. Só uma dúvida. Você falou que quando você foi lá pela primeira vez, você foi atendido num trabalho magístico. Então, nessa época já tinha-se essa diferenciação entre o que é um trabalho magístico de um trabalho de cunho religioso. Ah, com certeza, a Umbanda, desde o princípio dela, sempre teve essa divisão muito clara para a Umbanda, o Legal. que é o trabalho magístico e é o trabalho religioso. Olha A só. partir do momento que o guia faz um ponto no chão e abre um ponto, ele está trabalhando ali no lado magístico. A partir do momento que ele atende, conversa com as pessoas, ele está do lado religioso dele. Ótimo. Então, sempre teve essa dualidade dentro da Umbanda, e a Adelaide ela atendia muito do lado magístico dela. Não era a magia do Rubens ainda, não era a magia divina ainda. Depois daquele momento, ela voltou, começou com o Rubens, começou a estudar a magia do Rubens, aí começava a praticar a magia do Rubens dentro do centro. Mas até então, esse trabalho que ela fazia, tal, antes do Rubens, era essa magia bem natural da Umbanda, do ponto riscado dos guias, que é exatamente a magia divina que o Rubens depois implementou. O entendimento dele foi justamente ver o ponto riscado dos guias, como os guias trabalhavam com ponto riscado. Ele identificava esses pontos, começou a fazer um estudo muito profundo sobre isso. A partir daí começou a vir todo o trabalho que ele fez e os cursos da magia divina, né? Uau. Tá, maravilhoso, entendi. E aí você teve esse momento que você ficou dentro da fundação por muito tempo. Olha, eu fiquei alguns anos, acho que foi uns 8 anos, 7 anos eu fiquei na Uau, fundação. legal. Tá. Depois, eu saí da fundação por esse motivo e eu não estava querendo dar um tempo na Umbanda. Aí o Rubens me ligou e falou, pô, você está fazendo tal? Eu falei, olha, eu estou aqui em casa, eu saí da fundação. Ele falou, você está desempregado aí religiosamente? Eu falei, tô, Rubens, tal. Aí ele veio e falou, poxa, vem de quinta-feira. Eu abri um centro, ele tinha acabado de abrir o centro, acho que fazia alguns meses que ele tinha abrido o centro ali no Belém. Ele falou, vem trabalhar comigo. Eu falei, puxa, Rubens, olha, eu tenho um ritmo de vida, eu quero dar uma parada. Ele falou, não, só de terça-feira, que é desenvolvimento. Aí ele me enganou, né? Aí você fica aqui com a gente no desenvolvimento, tal. Fui eu, minha primeira mulher, e sem nenhum compromisso, tal. Aí eu comecei a frequentar o desenvolvimento com ele, de terça-feira. Aí passou um período, o Rubens falou para mim, para trabalhar na quinta-feira, que era atendimento dele, né? Ele fazia terça-feira desenvolvimento e quinta-feira ele fazia o atendimento ao público. Eu falei, não quero ir, tal, tal. Depois de um tempo ele voltou a insistir para mim na quinta-feira, também não queria ir. Aí veio um caboclo, o Soran Catou, que falou, ou você vai ou vai. Eu falei, então agora eu vou. Aí comecei a trabalhar de quinta-feira com ele na gira. Aí eu fiquei com ele praticamente 18 anos no mesmo azulejo. Uau! No mesmo Caramba! azulejo, durante 18 anos trabalhando lá com ele. Que demais, tá? Nossa, e deve ter visto cada coisa louca. Ali nós tínhamos ali,
por exemplo, no desenvolvimento tinha mais ou menos uns 700 médios desenvolvendo. Nossa senhora, Na eu não gira, consigo nem imaginar o que é isso. Aham, na gira tinha mais ou menos de 400 a 500 pessoas, né? Uns aham. 200 médios atendendo, uns 300 cambones. E atendia ali por noite 1.500, chegava a 2.000 pessoas por noite. Uau, nossa, um Então era um acontecimento. trabalho muito puxado. Aham. E o Rubens tinha uma corrente muito bem estruturada, né? Então, com certeza, atendia muito bem as pessoas, mas era um trabalho muito empolgante, né? Pela própria dinâmica dele, né? Você fazer parte de algo tão grande é uma coisa muito interessante. Na época eu achei muito interessante. Estava acostumado no centro pequeno, de repente, um centro maior, onde você é mais um entre 400. Acho que isso que eu achei uma maravilha. Quando você tem um centro de 20 pessoas, 25, você Aham. sempre é um. Quando você tem um centro de 400, 500, você é só mais um só, né? Então, esse fato de ser mais um, achei muito interessante. E eu acho que coloca as coisas numa perspectiva diferente, né? Porque acaba que, não no sentido comercial, mas vira uma empresa, tem que gerenciar, e tem pessoas com problemas pessoais, né? Eu imagino que isso tudo deve ser algo difícil de administrar nessas proporções, não? Você sabe que eu não tinha noção. Você, quando É, é médio de um terreiro, sim. você tem a responsabilidade de ir lá, trabalhar, fazer essas obrigações, mas essa estrutura do centro eu só tive depois que eu abri o meu centro. Então, enquanto eu estava no Rubens, essa estrutura toda, ele que dirigia com a família, ele tinha toda essa. Depois que eu abri o centro, que eu vim a ver toda a dificuldade e todo o processo que é você administrar. Por exemplo, no meu centro que eu tenho hoje, eu tenho praticamente 100 médios, né? Já é um Uau. problema muito grande administrar isso. Imagine 500 médios, mais 700 desenvolvendo. Então, o Rubens era uma pessoa assim ímpar, que ele conseguia manter toda essa estrutura, os cursos, né? Que Era uma pessoa demais. muito bem preparada para isso, o Rubens Saraceni. Que legal, tá? Nossa senhora, eu tô aqui embasbacado com os números, muito incrível. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. Cara, que demais, Afonso. E aí, com essa história toda e com essa bagagem toda que você tem, com certeza você viu, assim, algumas coisas muito interessantes. Afonso, alguma história, assim, né, de terreiro, assim, de coisas, né, incríveis, ou, enfim, quando a gente conversou, eu falei assim, Afonso, vou te perguntar algumas histórias e tudo. Você separou alguma coisa? Tem alguma coisa aí na sua memória pra contar, pra compartilhar com a gente? Olha, uma história que é muito interessante é como eu abri o terreiro. Tá. É uma história totalmente inusitada, né? Como é que foi? Aham. Eu tinha uma amiga minha, tá vendo? Só por isso que eu não gosto nem de tarô, nem de nada. Eu tinha uma amiga minha que lia tarô, e ela sempre quis ler tarô para mim, a Rose. Tá. Eu Aham. nunca quis deixar, nunca quis. Falei, ó, Rose, eu não gosto de tarô, eu entendo, respeito, mas não é uma coisa que eu gosto. Tá. De tanto ela falar que queria abrir o tarô para mim, eu falei, puta merda, tá bom, pode abrir o tarô. Ela abriu o tarô em outubro, aí Aham. veio nas cartas que em novembro eu abri um centro de Umbanda. Nossa, um mês Aí eu depois. falei, imagina, eu falei, eu tô bem no Rubens, não pago aluguel, não pago nada. Você falei, o tarô teu tá totalmente maluco. E ela insistiu, insistiu, ela ainda abriu na casa dela outras vezes para mim, os guias dela falavam, ó, ou você acredita no tarô ou não acredita, porque era impossível eu abrir um centro, impossível. Aham. Eu tinha toda uma estrutura lá no Rubens, depois de tanto tempo, conhecia todo mundo. Puxa, eu tinha lá, era uma família. Eu fui sócio do Rubens na TV Espiritualista, convivemos Legal. 5 anos, muito próximos na época. Então eu tinha toda uma convivência ali que nunca me passou pela cabeça abrir um centro de Umbanda. Quando chegou, um tempo depois, o Marcelo Deodébio chegou para mim e falou: Alfonso, tem um espaço em Santana, eu dou aula em cima e embaixo está vazio, e você não quer abrir um centro para você? Eu falei: Marcelo, eu não tenho a menor ideia nem vontade de abrir um centro de Umbanda. Ele falou: vamos lá conhecer o dono. Eu falei: tá bom, vamos lá conhecer. Aí cheguei lá, estava o dono lá embaixo lá, ele perguntou para mim para que eu queria aquele espaço. Aí o Deodébio se adiantou e falou: não, o Alfonso tem que abrir um centro de Umbanda.
Aí eu falei, Marcelo, eu não estou querendo abrir. Não, você está querendo abrir sim. Aí o cara chegou e falou, olha, eu sinceramente para Umbanda não estou querendo alugar, como todo mundo, né? Eu falei, Aham. então tá bom. Então eu fui embora, passou uns 5 dias, ele me liga, fala, olha, Alfonso, eu queria que você viesse aqui para mim conhecer um pouco da Umbanda. Eu gostei de você, e tal, eu sou amigo do Marcelo Deodébio, e tal, e eu queria conhecer. Eu fui, falei para ele o que era Umbanda, tal, ele parou para pensar, fui embora. Aí ele me ligou depois de uns 4, 5 dias, e falou: olha, Afonso, eu queria alugar para você esse espaço. Eu falei, tá bom, vem aqui para a gente poder conversar. Cheguei lá, ele falou para mim: olha, eu queria alugar para você, queria que você R$ 1.000 por mês. Isso há 7 anos atrás. Tá. Eu falei, poxa, Hugo, acho uma maravilha, tal, mas eu não tenho dinheiro para pagar esse aluguel. Uhum. Porque se caso eu venha montar um centro de Umbanda, vai ser minha família e mais um médio só, não vou levar ninguém do Rubens, né? Uhum. Então são 4 pessoas e normalmente quem banca a estrutura de um centro são os médios que pagam a mensalidade ali e tal. E ajuda, eu não tenho esse dinheiro e não tenho também esses médios. Aí ele falou, poxa, mas você quer alugar uma coisa sem dinheiro? Eu falei, ó, eu não quero alugar. Né? O Deodébio está falando para mim e tal. Aí ele foi embora, depois de novo, ele me chamou e falou, ó, Afonso, tem uma proposta para você. Eu falei, qual é? Ele falou, em quanto tempo você consegue me pagar R$ 1.000? Eu falei, olha, eu acho que depois de um ano eu consigo pagar os R$ 1.000, que já vou ter uma corrente mediúnica, dá. Ele falou, então ele pegou um papel, escreveu em punho um contrato de aluguel e falou, olha, aqui está o recibo de um ano pago no terreiro. Você pode vir começar amanhã a montar tudo. Que demais, tá? Que legal. Aham, aham. Então, e eu inaugurei o centro, e como eu tenho dislexia, eu nunca lembro do meu aniversário. A primeira gira que teve no centro foi no dia 11 de novembro, que foi o dia do meu aniversário. Por coincidência. E, por coincidência, eu me lembrei da Rose no tarô, que ela disse que eu ia abrir um centro em novembro daquele mesmo ano. Era impossível. Onde você vai achar uma casa que você não tenha fiador, que você não paga aluguel por um ano, que é só espiritualidade mesmo, eu vejo, né? Porque Nossa. é impossível isso, né? Eu Aham. sempre falo para os meus médios, para todo mundo, que falo, olha, se é para abrir, você vai abrir um centro. A espiritualidade vai te colocar na frente todas as possibilidades para você conseguir abrir o centro. Que para mim era humanamente impossível. Aí Aham. eu comecei o centro com um caixote, uma imagem de Oxalá que o Rubens me deu, uma imagem de Exu que eu tinha, um charuto e uma garrafa de pinga. 4 pessoas. Que legal. E aí começou o trabalho, aí começou a vir um Ogan, começou um médio, outro, e está até hoje, faz 7 anos. E da onde que o Marcelo tirou a ideia de que você ia abrir um centro? Você Olha, sabe, não? nós somos irmãos da maçonaria. Tá. E o Marcelo é uma pessoa extremamente inteligente Sim. e ele estava querendo também, na época, desenvolver esse lado dele da Umbanda. Ele Aham. teve sempre muito interesse pela Umbanda e tudo mais. Tanto é que quando eu abri o centro, ele e a esposa dele, a Pri, vieram trabalhar comigo no centro. Ah, que E legal. eles Ah, ficaram mais ou menos um ano e pouco né, aham. trabalhando com a gente. Só que o Marcelo tem essas vertentes todas, que o lado dele não é só umbandista, mas ele queria ali conhecer, queria desenvolver. Tanto é que ele incorporou o primeiro Exu dele junto com a gente lá, né? Olha só, que incrível. Então, o Marcelo passou esse período com a gente. Depois ele começou com a editora, começou com tudo isso. Ele falou, Alfonso, meu caminho são outros caminhos, eu já aprendi que tinha que aprender aqui, É isso mesmo. para desenvolver esse lado da mediunidade. E aí ele seguiu o caminho dele, né? Mas é uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa que me ajudou muito, ele. Sim, sim, maravilhoso, tá? E aí, essa loja, essa associação, era a loja Madras que veio a dar espaço para as publicações do livro do Rubens, ou não, não tem Não, nada a ver? eu entrei na maçonaria um pouco antes que o Deodébio. Uhum. Mas depois o Deodébio foi iniciado na loja Madras também. Eu fui Ah, iniciado na entendi. loja Madras. Aí logo depois entrou o Deodébio, na época o Wagner ainda estava vivo, tinha editora e tudo mais. O Rubens também foi iniciado na maçonaria na loja Madras. Olha O só. Rubens também era maçom. E aí o Wagner, né, naquele momento, naquele período lá, começou a publicação dos livros do Rubens, a todo o apoio a ele, né, porque ninguém acreditava muito na Umbanda. O Wagner teve esse mérito de apostar muito no Rubens. Rubens tinha uma editora chamada Cristália, primeiro,
e depois foi para Madras, né? Aí a Madras tinha uma estrutura muito maior, né? Entendi, sim, é. E aí foi um dos fenômenos responsáveis, talvez, pela popularização da Umbanda, ou pelo menos da Umbanda sagrada, com toda certeza, né, Alfonso? Olha, ele tem um papel importante, o Rubens, que eu acho que foi o primeiro umbandista que começou a psicografar e a editar os livros. Antigamente isso era uma coisa muito ligada ao kardecismo, né? A Sim, psicografia, tudo mais. Então, o sim. Rubens foi uma pessoa que teve a coragem, né? E Uhum. rompeu barreiras. Depois dele, hoje nós vemos aí o que tem de irmãos publicando livros da Umbanda, editoras, né? Então ele foi o precursor na Umbanda de algo que não existia, né? Livros, né, ligados à Umbanda, como editora grande, livros de Umbanda na Saraiva, essas Olha só. grandes empresas, não existia isso, né? Então, o Aham. Rubens, eu acho que foi um divisor de águas. Existia literatura da Umbanda antes do Rubens, mas Sim. não eram psicografadas, né? Eram literaturas que eram estudos, né? Mas com a dimensão que o Rubens deu, acho que ele foi ou o primeiro, um dos primeiros, eu acredito. Até inclusive a popularizar mais esse gênero de romance, né, psicografado umbandista, né? A gente usa esse termo, né? Psicografia umbandista, como se fosse uma psicografia diferente da kardecista, e de alguma forma né? É um subgênero diferente por causa mais dos assuntos do que pelos fenômenos mediúnicos, né? Exatamente. Ele abordou com muita coragem esse lado da esquerda na Umbanda, né? Era uma Sim, coisa um pouco velada em outras literaturas. O Rubens teve assim né, esse esclarecimento, né, do lado de Queixu, Pombagira, os romances dele, né, voltados a esses temas. Então ele foi um pioneiro, né, ao entendimento disso, né? O Rubens trouxe para a Umbanda, eu acredito que tem vários tipos de umbanda, né? Você tem uma sim. umbanda sagrada, você tem uma umbanda esotérica, você tem uma umbanda montada junto com o candomblé, você tem enfim, Molocô, né? vários tipos de molocô, você tem vários. Dentro desse segmento da umbanda sagrada que o Rubens desenvolveu, apesar de todas as outras umbandas, ele foi uma pessoa que trouxe para a umbanda um conhecimento e uma vontade dos médios de começarem a ler, sabe? Ele trouxe esse lado de resposta para os médios. Antigamente, o médio de Umbanda, ele só tinha o conhecimento que era passado pelo pai de santo, né? Voltado ao conhecimento dos guias, né? Que estão ligados ao pai de santo ou a ele. Então, a Umbanda não tinha esse material escrito, esse material que o Rubens colocou, por exemplo, o Código de Umbanda, Gênesis, o entendimento voltado ao lado da criação. E isso extrapola até a Umbanda Sagrada. Isso é um grau de conhecimento que todos podem ter, todos podem ler. Aqui, tem pessoas que podem aceitar isso ou não, tem pessoas que podem gostar ou não, é o direito de cada um, mas esse conhecimento está para todos. É uma coisa que não tinha na Umbanda antes, né? Antes era muito restrita a centro. De repente, o Rubens abriu isso, extrapolou o conhecimento de fora dos muros do centro. Então, foi algo assim maravilhoso, porque pegou toda uma juventude, jovens que queriam que leiam o livro do Rubens, que têm interesse da Umbanda. A Umbanda cresceu muito de maneira geral graças a isso. E trouxe respostas, né, para esses jovens e para os médios, né? Então, o Rubens teve esse papel assim, eu acho hiper importante. Respeito às pessoas que têm outra visão, dentro da nossa visão, da minha visão, que eu vivi a vida inteira com ele, eu sei que ele foi muito bem intencionado e a intenção dele realmente era abrir, tirar esse véu de ISIS, né? Abrir a Umbanda para todos, né? E eu tenho a impressão, Alfonso, assim, que o médium em si, né, sobretudo naquele início em que você tinha muito mais uma mediunidade inconsciente, ele ficava muito à mercê de toda a estrutura religiosa e tinha pouco autoaprimoramento, tinha pouco estudo, tinha pouco desenvolvimento. Então, a parte magística ela era muito dependente das entidades, de todo aquele conhecimento que ele não era exatamente institucionalizado, mas que ele era um conhecimento oral, né, passado pela boca dos guias, e que a partir do momento que você tem
o advento da magia divina, né, e que você tem ali uma estruturação desse conhecimento em livros, passa a haver não só a possibilidade, mas também a cobrança de um autoaprimoramento dos médiums, né, e eu fico pensando nisso, assim, que às vezes os próprios guias, eles vão cobrar e eles vão apresentar as ferramentas para que o médium vá correr atrás, né, como é o caso que eu já vi muito, assim, de guias, dos mentores da pessoa, de mandar a pessoa ir buscar uma terapia alternativa, aprender um reiki, aprender, sei lá, cromoterapia ou o que quer que seja, né? Não que aquilo dele vá fazer parte da prática de Umbanda diretamente dentro do terreiro, mas vai desenvolver o canal mediúnico da pessoa, vai desenvolver ali a potência dela, né? O que você acha disso? Concordo plenamente. Só voltando no tempo, quando a Umbanda começou como uma religião com Zélio de Moraes, há 100 anos atrás, 108 anos atrás. Na verdade, a Umbanda já era muito mais antiga, as pitonisas, a incorporação, mas tem uma data, que foi a data do Pai Zélio, que fez, né, a codificação Umbanda, e nós seguimos isso como fosse o começo da religião há 108 anos atrás. Mas quando a Umbanda começou de uma maneira geral no Brasil, fora do Rio de Janeiro, com o Zélio, era uma religião totalmente nova, sem informações. A gente não tinha essas informações, eram poucos jornais que faliam da Umbanda. Então, toda a informação que vinha para os pais de santo vinha através dos mentores espirituais deles. Então, nessa época, a Umbanda ainda tinha um grau de inconsciência muito grande, os médios, porque tinha que vir informação do guia, o pai de santo incorporava o guia e falava para todos o que era Umbanda, para os médios. E era totalmente inconsciente as incorporações por isso. Passou um período depois disso, onde começou a ter uma semiconsciência, os médios e o pai de santo, porque o pai de santo também tinha que aprender a própria religião dele, porque ele conhecia a religião através do mentor dele, que passava para o médio, que passava para ele, porque ele era totalmente inconsciente. Aí a própria evolução da Umbanda fez com que começasse a ter processos de semi-inconsciência para também que as pessoas aprendessem com os guias, ouvissem os guias, assimilassem a nova religião. Passou mais um tempo na Umbanda que era muito característica de efeitos físicos. O que era? O cara bebia 3 litros de pinga, quebrava um vidro no chão, pisava. Era uma época da religião que tinha que estar provado que o médio estava incorporado. Então, esses efeitos físicos eram muito constantes dentro do centro. Depois passou uma outra época onde esses efeitos físicos diminuíram muito, aonde os médios começaram a ser mais conscientes ainda. Aí passou essa época onde os médios começaram a estudar, a indagar e a perguntar para os pais de santo, que eles também sabiam se colocar, eles entendiam mais a religião deles. Aí passou uma outra época onde existia praticamente 100% os médios são conscientes, aonde aqueles efeitos físicos não existem mais, aonde a religião foi encarada de uma maneira totalmente diferente, aonde começou a ter toda uma tratativa entre médio, entre organização de terreiro, nós começamos a ter que ser centros que estejam legalizados perante a lei, nós tivemos que estudar muito a parte do Código Penal. Aí hoje, como é que está a Umbanda? Hoje todos os centros são regulamentados, os médicos praticamente são totalmente conscientes, com raros momentos de inconsciência. No centro de Umbanda, hoje, existe toda uma tratativa com as pessoas. Hoje, no centro de Umbanda, você não pode mais colocar a mão numa pessoa. Se for uma mulher, tem que chamar uma cambone mulher. Hoje existe todo um respeito, né? Os guias tiveram que ser muito disciplinados também, porque hoje todo mundo responde juridicamente por tudo. Eu respondo juridicamente pelo meu centro. Então, o guia tem que ter muitos filtros também, porque antigamente tinha toda uma palavreada, uma série de coisas que hoje também não existe mais no centro de Umbanda. Hoje, crianças e tal, cigarro, a bebida se diminuiu muito. É onde tem uma consciência, tanto do guia como do médium, em respeito ao consulente, porque tem que haver, porque se uma pessoa se sente ofendida dentro do centro de Umbanda, ela pode ir procurar os direitos delas legais e processar o centro. Olha só, sim. Então, hoje, a Umbanda teve uma mudança maior ainda. Então, hoje, além de você ter que dar toda uma disciplina para o médium, explicar muito bem o que é Umbanda, fazer um trabalho de desenvolvimento, porque antigamente, nos terreiros de Umbanda, o desenvolvimento era junto com a gira. Hoje, praticamente todos os terreiros fazem o desenvolvimento à parte,
da gira, porque é a hora que você tem que conversar com o médium, explicar, começar a doutrinar os guias, por exemplo, palavrão, tudo aquilo que era normal, ou não era normal, mas era espontâneo, hoje tem que ser disciplinado isso. Não que o guia deixou de atuar e ter a ação que tinha antes. Só uma consciência maior de uma religião que está interna do desenvolvimento e evolução para a realidade de hoje. Sim, ótimo. E é justamente esse preparo desses mentores que faz tão importante a pessoa precisar de ter né, o espaço do centro, não só na figura do zelador, do desenvolvedor, mas também pelo aporte energético que o terreiro oferece para as pessoas, né? Então, Claro, às claro. vezes ainda a gente cai naquele mito de que os guias todos eles já vêm prontos para trabalhar e que Não. é, Não são é todos Emmanuels, não, viu? pois é, Hoje exatamente. tem que está vindo na primeira linha dele de encarnação, que é bem chucrinho, não é? Sim, maravilhoso. Que legal, tá? Alfonso, e eu vou então conduzir para a segunda parte, para a última parte do nosso papo, para a gente falar sobre a forma de registros orais, beleza? Só Beleza. queria só complementar uma coisinha, sem te Sim, ótimo, interromper, que eu acho claro. importante. Onde entra a magia do Rubens na Ah, Umbanda hoje? Só rapidinho, isso. só. Tá, O tá. importante, acho que, da magia do Rubens é a independência do médium. Por exemplo, antes o médium tinha que resolver tudo dentro do terreiro, com o pai de santo, dentro do terreiro. A partir do advento e do entendimento da magia que o Rubens colocou, aonde o médium tem a liberdade de fazer isso na casa dele sem estar incorporado, Sim. ajudar pessoas, parentes e tudo mais, essa liberdade que deu ao médium e tirou essa sobrecarga dos pais de santo, eu acho que isso é fundamental também dentro da nossa religião. Então, hoje é muito mais autossuficiente o médium. Ele hoje consegue resolver problemas, acender, fazer um ponto riscado na tua casa dele, entender o que ele está fazendo dentro da magia, sem necessariamente estar dentro de um centro. Ele tem hoje uma autonomia que antigamente não tinha. Então, eu acho que é muito importante a magia e todo esse trabalho que foi feito de conhecimento sobre a magia para dar essa autonomia às pessoas, sendo umbandista ou não, isso que eu acho mais lindo. Tem pessoas que estudavam com Rubens que não eram umbandistas, mas sabiam da importância e o entendimento da magia para poder ter como fruto, para poder uma autoproteção, fazer a limpeza da casa dele. Isso eu acho que foi muito importante também. Muito legal. E eu gosto de pensar que os diversos sistemas de magia existentes, eles são como linguagens, né? Eles são como idiomas. Você tem uma série de idiomas diferentes, às vezes uma palavra se traduz de forma parecida um para o outro, às vezes uma palavra se traduz de forma mais estranha. E o que me parece, né, é que esse trabalho da magia divina do Rubens Saraceni é uma espécie de decodificação desse idioma que já era, né, praticado dentro dos terreiros por esses mentores e que o que ele fez foi conseguir traduzir algumas dessas letras e palavras para o médium, para ele ter um pouco mais dessa autonomia. É mais ou menos assim? Perfeito, Rodrigo. Olha, eu não acrescento em nada mais. Perfeito o teu raciocínio. Demais, tá, entendi, muito legal. Uma coisa que a gente precisa falar antes da gente passar para a próxima parte é que a magia divina hoje, ela cresce muito, não é, Alfonso? Assim, a Umbanda Sagrada, ela tem um crescimento muito grande dentro das linhas no Brasil, ou não? Olha, o Rubens colocou que quando ele montasse a egrégora de 7.777 magos do fogo, ela nunca mais se encerraria nesse plano da vida. Olha. Então ele conseguiu esse intuito, hoje deve estar não sei quantas mil pessoas a mais depois da morte dele, sim, mas ele colocava isso, ele colocou esse marco de 7.777 magos do fogo e a magia não se fecharia mais. Então, a tendência, como é hoje, só de crescimento só, né? Entendi, que demais. Tá. Você chegou a participar desse ritual de consagração, não? Todos eles. Desde a primeira, ele fez 7 rituais fora do terreiro. Primeiro ele fazia no cinema lá em São Caetano. Ele fez o primeiro de 1.000 magos, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 e 7.000 ele fez um ginásio de esportes em São Bernardo do Campo, onde tinha ali
30 mil pessoas ali, né? Uau, nossa senhora, que incrível. Deve ter sido demais. Dias históricos dentro da espiritualidade brasileira, se não mundial. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico. Afonso, o Diário Mágico, esse podcast, ele trata muito sobre histórias, né, e sobre os registros. E aí, quando a gente começou, você falou que você não tem muito esse costume de registro, né, escrito, mas, com toda certeza, você tem uma forma de conseguir passar as histórias para os seus médiuns, né? Quando a gente conversou no telefone, você me disse que, às vezes, você conta casos para os médiuns para conseguir preparar eles ali pro dia a dia, né, para os atendimentos e tudo. Como é que você seleciona esses casos, né? E eu imagino também que isso te dê também uma oratória, né? Eu tô vendo aqui que você tem um poder de storytelling, assim, de contar, de comentar os casos que é muito envolvente. E isso com certeza é de prática. E aí, como é que é isso, assim, de passar essas histórias para frente, cara? Então, essa formação do centro, os médios que nós temos no centro, Sim. são médios que têm que ser muito bem preparados. Nós temos uma característica no centro de trabalho e, graças a Deus, eu tenho uma corrente mediúnica muito, muito bem formada. Se eu não falar para eles ir para casa, eles vão 7 dias da semana dentro do centro para poder trabalhar. Então, nós temos o nosso trabalho, que é a gira de quinta-feira e o desenvolvimento de domingo. Só que o centro não para a semana inteira. A semana inteira à noite, nós atendemos pessoas. Pessoas que muitas vezes, durante a gira, a gente atende e vê que existe um problema um pouco mais sério, né? E que demanda de uma preocupação maior, de um tempo maior com aquela pessoa, a gente marca durante a semana. E eu tenho por hábito nunca atender uma pessoa sozinho. Sempre eu chamo 5, 6 médios para poder me ajudar dentro dessa corrente, porque é muito complexo você atender uma pessoa sozinha dentro de um centro. Você nunca sabe com quem você está tratando. Por exemplo, você pega aquela senhora bonitinha, com 60 anos, 70 anos de idade, cabelos brancos, 80 anos, aquele olhar angelical, só que você não sabe o que está atrás daquela mulher, né? Quantos ela já matou nessa vida, você não sabe. Ou até crianças também. Então, a gente sempre tem a preocupação de sempre estarmos dentro de uma corrente no centro para poder atender esses casos. E dentro desses casos aí, nós passamos para os médicos, que você colocou bem, muitas vezes um relato do que aconteceu numa consulta, claro que não se dá nomes, não se dá referência nenhuma, só para os médicos poderem entender e saberem agir quando tiverem esse mesmo problema, para que eles percam um pouco o medo. O grande problema do médium, ele tem as guias firmados, ele tem os guias todos ali, mas muitas vezes acontece algo inesperado para o médium e ele fica sem ação. Então, esses casos, o que acontece no centro, ajuda com que eles percam esse medo. E eu sempre falo para os médicos, a gente tem que ter muito respeito, não tem que ter medo do que vem acontecendo dentro do centro. Medo você não pode ter, você tem que ter respeito sobre a ação que está acontecendo com uma pessoa dentro do centro. Então, eles entendem muito bem isso. Então, por exemplo, nesses 30 e tantos anos de Umbanda que eu tenho, a única coisa que eu acho que eu não vi no centro de Umbanda ainda é uma pessoa com 3 pernas. Essa é uma coisa que eu ainda não vi. Fora isso, a gente já viu praticamente quase de tudo dentro do centro, nesses trabalhos que a gente faz. Então, por exemplo, você que gosta de casos, né? Eu fui atender uma pessoa e ela estava com um problema muito grave e ela estava com um obsessor muito grande, que era um obsessor familiar, que vinha já de uma longa data com ela estava com a vida com muitos problemas por causa disso. Nós pegamos ela no centro para atender, aí começamos a fazer um trabalho com ela e a puxar esse obsessor, porque muitas vezes o médium faz o transporte do obsessor, muitas vezes esse obsessor vem no próprio campo mediúnico da pessoa. Quando esse obsessor chegou nesse campo mediúnico, estava eu mais uns 5 médios no terreiro, começou a falar, de repente ele começou a correr no terreiro, tínhamos que segurar, era uma mulher ela. E ela devia pesar uns
60 quilos, 65 quilos. De repente, quando a gente olha, essa mulher começou a subir a parede do centro com os pés. Imagina uma pessoa vertical, horizontal, subindo uma parede. Quando a gente olhou aquilo ali, os médicos olharam aquilo lá e falaram: olha, eu não acredito. Eu falei: olha, eu também nunca tinha visto ninguém andar numa parede. Olha, eu precisei de 4 pessoas ou 5 para tirar ela dessa parede. Eu conto isso e ninguém acredita, né? Mas é algo assim muito fictício, né? Mas essa foi uma realidade que nós passamos no centro, de uma obsessão muito grande, onde a pessoa estava correndo no centro e de repente começou a subir na parede. Se deixasse, ela ia para o teto, com certeza. Então, essa é uma história. E essa pessoa começou a falar idiomas muito estranhos e a ter ações. E demorou muito tempo para a gente poder trazer ela para essa consciência. E foi muito interessante. Eu fiz um trabalho, né, um ebol, fiz um trabalho para poder recolher esse obsessor dentro desse trabalho no centro. Sim. Foi uma briga danada para recolher, porque ele não queria deixar essa pessoa. E a gente precisa recolher para dentro desse trabalho. E eu falei para os médicos: olha, vamos deixar aqui de hoje para amanhã, depois eu vou encaminhar esse trabalho para tirar ele aqui do centro. Aí tudo bem. Só que eu esqueci que no dia à noite tem uma senhora que vai limpar o centro. Eu sempre falo para ela: o que tem aqui você limpa tudo. E ela foi e limpou o centro e limpou aquele trabalho, jogou fora o trabalho. Nossa! Quando a gente chegou no centro no dia seguinte, graças a Deus, não tinha nada. A gente entrou, estava uma energia no centro, porque o rapaz lá, o quiumbão aí, estava tendo perna no centro. Aí foi um outro trabalho para catar ele de novo, para afundar ele de novo, para poder conseguir resolver isso. Então, esses casos aí que nós colocamos assim, são casos assim extremos, né? E demais, tá? Tinha um outro menino que era um jovem também. Ele estava sendo atendido, eu levei ele perto da tronqueira, e de repente ele estava em pé, ele virou de costas com as mãos para o chão, virou assim totalmente de costas, colocou as mãos no chão, começou a andar no centro, mas soltando baba branca, virando o olho, mas uma obsessão também dessas assim, falando em línguas ali, né? Aí também, 4, 5 médios ali para poder pegar e para poder resolver esse problema, né? Então, primeiro tem que conseguir conter fisicamente, né, Alfonso? Para depois fazer o tratamento energético. Você pensa que não, mas existe uma força que se cria nessa pessoa que é algo assim espantoso. É descomunal, sim, eu já vi, sim. É descomunal. Então, esses casos dentro do centro são muito frequentes. Então, os médios têm que tomar sempre muito cuidado, sempre saber muito bem como trabalhar. Eu sempre falo o seguinte, para os médios nunca trabalharem, nunca incorporarem em casa e nem fazer bico atendendo ninguém em casa, né? Porque médio novo sempre quer fazer um bico para a tia, para o parente, atender, receber o preto velho. Sim. Aí eu mostro para eles que o centro ele tem toda a estrutura para poder segurar esse tipo de ação. E na casa dele não tem isso, né? Então, eles têm que ter uma consciência muito grande dessas coisas que acontecem no centro. E aí, daí para mais, né? Aí, esses trabalhos normais de transporte, desobsessão dentro do terreiro, é muito comum isso, né? Onde os médios venham a trabalhar para poder fazer transporte e aprender a descer para poder resolver as coisas embaixo, para poder voltar, é uma coisa muito normal. Então, essa dinâmica do centro, essas histórias, e tem 1,5 milhão. Por exemplo, uma outra coisa que achei muito interessante, quando eu abri o centro, meu centro é do lado do Carandiru. Da porta dá para você ver o Carandiru. Só que o Carandiru foi destruído. Sim. Aí o que acontece? Quando eu abri o centro, eu comecei a fazer desenvolvimento com os médios, eu tinha que parar toda hora o desenvolvimento, porque vinha uma avalanche de espíritos que a gente não conseguia controlar no centro. E vinha aquela avalanche de espírito. E eu um dia cheguei para o Rubens e falei: Rubens, você tem que ir lá para dar uma olhada, porque eu não estou conseguindo abrir trabalho, porque na hora que a gente abre, mas vem uma avalanche de espíritos que atrapalham. E o Rubens falou para mim: olha, Afonso, é que você está em frente ao Carandiru. O Carandiru ele foi demolido, mas do lado espiritual está tudo montado ali, né? O presídio está ali ainda, né? Claro. Como o centro é em frente ao Carandiru, esses espíritos que estão lá ouvem os atabaques e vêm para dentro do centro.
Aí, nessa época, o Rubens teve que me ensinar a mudar toda a estrutura da minha tronqueira. Eu tinha uma tronqueira que estava ligada, eu aprendi no curso de teologia com ele, a montagem da minha tronqueira, só que por esse problema desses espíritos que estavam lá, que estavam próximos de Carandiru, eu tive que transformar minha tronqueira em uma outra situação para poder ter uma proteção na porta do terreiro para evitar que tivesse essa falange de espíritos aí, bem dementados, para dentro do terreiro. Graças a Deus, hoje, a gente não tem esses problemas mais, depois que todo esse tempo, mas também tinha ações dentro do terreiro que eram terríveis, né? Porque entravam espíritos que eram muito complicados, né? Alfonso, e eu tenho a impressão de que a obra do Rubens, ela foi apresentando uma série de situações e circunstâncias que aconteciam e que as pessoas elas sabiam lidar com aquilo dali, ou talvez alguns pais de santos sabiam lidar com aquilo dali e os guias, né, mas que eram coisas específicas e que conforme ele foi apresentando soluções para problemas mais complexos, né, a gente foi conseguindo ver situações que elas eram ainda mais pontuais. Uma das coisas que me chamou muita atenção, né, na sua conversa lá no Projeto Mayhem foi você falando sobre certas energias, né, de outras orbes, né, extraterrenas, que começam a se apresentar dentro dos terreiros para serem resolvidas e que tanto os médiuns quanto os guias, às vezes, eles precisam de ir buscar outras ferramentas para conseguir lidar com aquilo dali. E eu acho que isso é uma tendência. A gente sempre vai estar tendo que melhorar para conseguir lidar com coisas mais complexas. Você pode falar um pouquinho sobre isso, sobre essa percepção de algo que até então as pessoas olhavam com ceticismo ou achavam que não existia e que de repente a gente começa a identificar largamente nas pessoas? Olha, um exemplo clássico disso, o Rubens desenvolveu uma magia chamada magia dos elementais. Sim. Essa magia ele desenvolveu por quê? O Rubens estava começando a ver no centro muitas pessoas, vai parecer até o pessoal da apometria conhece bem isso, melhor do que da Umbanda, né? Nós conhecemos pouco, mas começamos a ver, o Rubens começou a ver, que tinha muita gente com chips ligados ao campo espiritual deles. Sim. Muitas chips que estavam ligadas ao campo espiritual, e o Rubens atentava isso a coisas fora dessa consciência nossa, né? Pode chamar de ET, pode chamar os nomes que for, mas... E estavam pessoas aparecendo com muitos chips dentro do campo mediúnico dessas pessoas. E o lado espiritual, os guias, não estavam conseguindo detectar isso e conseguia anular isso. Aí o Rubens desenvolveu a magia dos elementais, onde dentro dessa magia ele mandava, né, ele pedia para que a gente comprasse uma chapa de cobre, uma de alumínio e uma de bronze, que fazia um formato de cruz. Olha. Nós deitávamos a pessoa dentro dessa cruz, desses elementos aqui, fazia as invocações mágicas que ele havia nos ensinado e pedia para que levantasse o espírito dele, da pessoa, daquele corpo, e através disso trabalhar dentro desses chips e anular esses chips que estavam no campo da pessoa. Legal. E o Rubens viu que a única maneira de anular isso seria através da magia. Ele desenvolveu essa magia dos elementais, um dos motivos foi justamente por isso. Nós começamos a ver dentro do centro de Umbanda muitos processos iguais a esse. Então, os guias, a partir daí, e os médios também, ficaram muito mais atentos a esses procedimentos e enxergar isso de uma maneira muito mais rápida para poder auxiliar as pessoas. E o Rubens, através dessa magia, conseguiu fazer esse trabalho para poder evitar isso, né? Então, como você colocou bem, houve uma evolução muito grande dentro da Umbanda. Fora isso, esse entendimento desses mundos paralelos, desses mundos elementais, desses mundos encantados, que estão dentro dessa estrutura, dentro de um centro de Umbanda, que se abrem esses portais todos. Então, o entendimento dos médios, o entendimento sobre isso tudo, é uma coisa assim maravilhosa. Então, por exemplo, o Ulisses, que deu essa última uma entrevista para você sobre os Enochianos, né? Isso. O Ulisses frequentava o centro e ele ficou apaixonado pelos Enochianos, porque a primeira vez que ele viu um anjo desses foi dentro do meu centro. Olha só, A primeira visão do Ulisses,
primeira visão do Ulisses, de um enoquiano, para ele, com todos os estudos que ele teve, foi dentro do centro. Ele falou, Afonso, como pode, dentro do centro de Umbanda, ele se apresentar aqui? Eu falei, mas é claro que pode, porque a Umbanda encobre tudo. Então, dentro desse conceito, se tem um anjo enoquiano no meio de uma gira, e ele está ali, ele viu, você imagine o que tem dentro de um centro de Umbanda, dentro dessa egrégora que se abre no centro de Umbanda, dessas realidades paralelas de todos os lados. Aham. Maravilhoso. Então, nos trouxe esse conhecimento, né? E eu acho que aí que está a importância, né, de se contar as histórias para os médiuns, justamente para treinar a percepção deles a enxergarem coisas que até então poderia ser, sei lá, viagem, então, tem animismo, então, a pessoa tá com a mediunidade desregulada, né? E a partir do momento que se identifica aquilo dali e que se tem um treinamento de passar essas histórias para frente, né, a percepção do médium, ela já se alivia até de uma carga de falar assim, não, estou enxergando coisa que não tem nada a ver, não, minha mediunidade está desregulada. De fato, aquilo dali está aparecendo, né, é um padrão que está surgindo, outros médiuns tiveram aquilo dali, e na hora que se compara e que se cruza essas histórias, aí chega-se numa solução, não é isso? Olha, por exemplo, concordo com você plenamente. Por exemplo, o Deodébio deu muitas palestras para os meus médios sobre magia natural, magia do caos. Sim. Ele fez um pentagrama no centro e todos os médios estavam lá, porque eu acho que é hiper importante os médios conhecerem, né? Embora que nós sejamos umbandistas, né? Meu estudo é voltado à Umbanda, mas a gente tem que ter um conhecimento geral de magia a nível universal. Né? Tudo no final, a mesma linguagem, cada um fala com uma linguagem diferente, que nem você colocou bem no começo. Eu falo de uma linguagem voltada à Umbanda, a magia divina, a magia do caos, tem todas as outras magias que você conhece muito bem, mas no fundo todas elas são exatamente a mesma coisa, só que são ativadas de maneiras diferentes, né, essa energia. Então, por exemplo, o Paca, não sei se chegou a conhecê-lo. Não. O Paca era da OTO, era muito amigo do Deodébio. Ele era o chefe da OTO aqui no Brasil. E o Paca ia muito no meu centro. Ele faleceu faz um tempo. Ele que desenvolveu tem uma loja maçônica, o Crowley, né? Ele que fez. Olha só. O Paca era um cara assim que tinha um conhecimento da OTO assim fantástico. Um dos poucos centros que ele ia, que ele gostava muito, era lá com a gente. Lá a gente tinha um carinho muito grande pelo Paca. Então o Paca fez muitos, não cursos, mas palestras para a gente sobre OTO, sobre magia europeia, sobre uma série de coisas. Eu faço parte, dou muitas palestras na Teosofia. Tem lá um grande irmão, um pai meu, chamado Conte, que é um grande filósofo, que é o responsável por toda a parte da Teosofia. Então, os médios, através do Conte, temos toda uma noção de Blavatsky. Então, o Conte ele vai ao centro, os 7 raios, enfim, toda essa estrutura. Então, eu procuro, através dos amigos e pessoal que conhece, né, de outras visões, sobre outras religiões, sobre outras magias, sempre estar aprimorando a minha corrente mediúnica, para eles poderem conhecer e saber aquilo que eles estão usando. Então, muitas vezes, eles veem um trabalho de magia, ou um trabalho de magia negra, e podem identificar de qual é a origem desse trabalho. Da onde está vindo esse trabalho? Como foi feito esse trabalho? Para poder ter esse grau de conhecimento, eles têm que ter uma visão um pouco mais ampla, falar um pouco sobre Obeia, sobre voodoo, entender bem como funciona todo esse mecanismo, né, na Quimbanda, para que a gente possa entender bem outras religiões, outras seitas, para que a gente possa identificar, né, as origens dos trabalhos das pessoas que estão chegando no centro, né? Então, a informação do médium é muito importante. Alfonso, para a gente começar, né, a encerrar, eu queria só saber o seguinte, e como é que você faz para lembrar essa quantidade, às vezes, de ebó, de feitiço, de banhos, às vezes os guias vêm e passam, assim, uma coisa extremamente específica e dá muito certo, é um resultado que ele, né, funciona muito melhor do que os demais, e aí, para catalogar isso tudo, como é que a mente funciona? Olha, eu tenho dislexia, então eu sou péssimo, eu só lembro aquilo que me interessa e olha lá. Mas o que acontece dentro da Umbanda é uma coisa maravilhosa, a Umbanda, porque, por exemplo, tem coisas que a gente estudou há 30 anos atrás, 20 anos atrás, hoje eu já esqueci. Na hora que tem uma pessoa na minha frente, e nós identificamos o problema,
você tem todo um envolvimento com o lado espiritual. Parece que aquilo que você aprendeu há 30 anos está na sua frente ali para você utilizar. Existe uma memória religiosa dos médios que nos ajudam a poder trazer essa base de conhecimento, embora que de uma maneira normal eu não teria. Mas se eu estou no meu lado espiritual, se eu estou com uma pessoa na frente, detecto o problema, vejo que tem que ser feito um rebol, vejo que tem que ser feito algum trabalho, e isso está na minha memória, que foi feito pelo Rubens, que eu vi o Rubens fazendo, a minha mãe de santo fazendo, e eu consigo controlar isso, entender, eu vejo aquilo materializado na minha frente. A partir daí é fazer. Então, existe uma memória religiosa nossa, eu acho que praticamente de todos os médios, que é impossível você guardar esse número de informações, mas é uma coisa interessante que é muito espontânea, viu? Sim, sim. Nossa, eu gostei muito desse termo, memória religiosa, né? E lembra também, me faz lembrar daquele conceito, quer dizer, é um conceito que eu acho que é fechado, eu nem posso, né, citar aqui, mas essa coisa de às vezes a gente fazer ancoragem de feitiços dentro da nossa consciência, né? Enfim, Sim, é, mas sim. maravilhoso, tá? Muito bom, muito bom. Alfonso, uma última pergunta um conselho que você queira deixar para os ouvintes do Diário Mágico, pessoal que ouviu essas histórias todas, que está aqui boquiaberta e babando, algo que você possa falar para nossa audiência, para os nossos espectadores agora. Um conselho que eu dou. Eu falo para todo mundo que vai entrar no meu centro. Antes de entrar na Umbanda, pensa 10 vezes. Ah. Pensa 10 vezes, aí aquele bichinho do ran fala para você, entra na Umbanda, você pensa mais uma vez antes de entrar na Umbanda. Pensa 10 vezes, mais uma vez, porque a Umbanda é uma religião. Sim. Umbanda é dedicação, Umbanda é joelho ralado, Umbanda você tem que estudar. Então, você tem que ter todo um amor, um carinho, um entendimento pela Umbanda, você tem que ter uma dedicação pelo próximo, o entendimento do problema do próximo, o entendimento das suas limitações. Então, a Umbanda é uma religião que nos ensina muito, que nos traz toda uma alegria de viver. Infelizmente, a Umbanda é uma religião um pouco diferente de outras. Você tem outras religiões que você tem ali o padre, o pastor num púlpito e está falando para 200 pessoas durante 2 horas e aquelas 200 pessoas estão ouvindo aquele pregador. Na Umbanda é diferente. A Umbanda é uma religião só da corrente mediúnica. A gente não consegue alcançar, muitas vezes, a assistência. Por quê? A gente começa a gira, a gente indica alguma coisa para assistência, olha, isso, nós incorporamos, as pessoas vão, tomam passe e depois vão embora. O nosso acesso à assistência é só depois da pessoa que frequenta 2, 3, 4 anos nossa assistência para a gente vier a conhecer bem as pessoas. Então, a Umbanda é uma religião que, para a pessoa ter um aprimoramento e ter uma mudança interior, ela tem que estar dentro da corrente mediúnica. É diferente de outras religiões. Uhum. Então, para ela estar dentro da corrente mediúnica, ela tem que aceitar tudo isso que eu falei. E ela tem que estar muito consciente que ela está entrando numa religião que tem um começo, tem um meio, mas não tem um fim. O fim dela é abrir um centro de Umbanda, para que a nossa religião possa crescer. Então, o conselho que eu dou a todos que queiram conhecer a Umbanda e entrar, pensem muito bem e tratem a Umbanda com muito carinho, como eu trato ela. Maravilhoso. Poxa, nossa, Alfonso, incrível, incrível. Eu tô muito feliz e muito né, honrado com a sua presença aqui. Queria te agradecer mais uma vez e queria perguntar assim, se o pessoal quiser te encontrar, tem algum lugar, né, ou ir na casa quando retomar as atividades e tudo. Como é que faz para te achar, Alfonso? Olha, nós estamos agora com o centro fechado para assistência, né? É mais trabalho para os médios e tudo mais. Sim. Nessa pandemia, eu comecei a desenvolver um trabalho, Ah, estou dando cursos de teologia, mas em 3 meses, sim. para pessoas que até não são umbandistas e tudo mais. Que legal. Eu estava querendo desenvolver um trabalho voltado à internet e tal, eu não sabia como, porque os cursos de teologia normalmente são um ano e pouco, Aham. e eu queria fazer um curso que fosse que é uma coisa minha, muito própria minha. Eu comecei a desenvolver uma linha de raciocínio para dar o curso de teologia, mas voltado à prática do terreiro de Umbanda. Então eu ensino, por exemplo, o Xalá, né, a fé na Umbanda, mas a energia dele é a fé. Sim. Eu ensino, nesses 3 meses, as 14 linhas dos orixás e a esquerda,
Mas a maneira prática é quando chega uma pessoa no terreiro, eu vejo que tem um problema que está ligado à fé, o que eu vou fazer para poder ajudar aquela pessoa dentro dessa energia da fé, com esse nome, com o orixá, Oxalá, que nós humanizamos, né? Humanizado esse nome. Sim. Como com essa energia eu ajudo uma pessoa dentro do centro? O que eu faço para ajudar? Então, esses 3 meses é um curso que eu dou muito prático, da vivência dentro de um terreiro de Umbanda. Falo de todas as linhas dos orixás, da esquerda, mas uma parte prática para a pessoa que não é umbandista também acessar essa energia que está para todos aí. Tem outros nomes, né? Então, na Umbanda nós cultuamos, né? A fé, o amor, o conhecimento, a lei, a justiça, a evolução e a geração. Essas energias estão para todos nós com outros nomes. Sim. Como essa pessoa pode acessar essa energia, está aberto a ela, em benefício próprio, sem ser também umbandista. E se for umbandista, vai conhecer mais o lado prático da Umbanda. Então, eu estou dando esses cursos agora. Então, dia 10 agora, desse mês, eu vou começar uma nova turma. É algo que está me deixando muito feliz. Que legal. Esse curso eu estou fazendo porque o que acontece? Tem muitos centros de Umbanda que estão fechando por causa dessa pandemia, mas tem muitos centros de Umbanda fechando. E para manter um centro aberto agora, nessa pandemia maluca, é muito complicado, porque nós temos os mesmos problemas de todo mundo. Nós temos aluguel, água, luz, enfim. Todos os gastos que tem um terreiro, nós temos, né? Sim. Então, esses cursos que eu estou dando também é uma maneira de poder ajudar o centro, também de poder fazer as coisas e deixar funcionando toda essa estrutura, né? Sim. E, financeiramente é muito complicado, né? Infelizmente, eu vejo, tem vários irmãos com centros menores, né? Onde não tem tantos médios e é muito complicado manter aberto. Então, essas coisas que nós estamos fazendo é para poder ter esse movimento, poder ajudar a manter, enfim, é uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Eu falei, bom, depois de tantos anos, aí acho que eu tenho algo para falar. Então, bolei esse curso de teologia e o pessoal está gostando muito. Está gostando muito, Rodrigo. Maravilhoso. É só sucesso, né? Sucesso é a única possibilidade. Bom, olha, eu agradeço muito pelo carinho e pela atenção e pelo respeito que você teve. Acho que é fundamental isso. Poxa. E olha, estou à disposição. Depois, um dia que quiser falar de assuntos específicos, mas só sobre magia e tal, outros assuntos, falando de uma maneira muito geral, eu estou inteiramente à disposição. Maravilhoso, lógico que eu vou chamar pra gente voltar e bater um papo. Eu quem te agradeço por compartilhar aqui as histórias todas. Foi muito agradável e acho que o pessoal vai gostar demais. Aí sim, eu espero que você tenha gostado bastante do episódio. Talvez vocês tenham percebido, alguns dos nossos convidados, eles não têm a prática de anotação sistemática tão formal quanto o que a gente costuma recomendar e pregar aqui. Mas é muito interessante de ver as experiências de quem vivenciou e viveu para a espiritualidade por tanto tempo, né, e ir escutando essa habilidade de contação de histórias. Muitas das vezes, nós que somos adeptos da anotação sistemática, que a gente escreve as nossas experiências, a gente não tem tanta fluidez, né, dentro da nossa oralidade, dentro da nossa capacidade de contação de histórias, e uma pessoa que vive este meio e que faz disso a própria tradição, traz, né, muito, muito latente essa capacidade de conseguir nos encantar com as palavras, e eu acho que isso merece muito espaço de expressão. Muitas vezes não vai conversar diretamente com o propósito desse podcast, que é incentivar a anotação sistemática, mas traz as experiências e traz as perspectivas, né, histórias de vida de outras pessoas, e eu acho que talvez esse também seja uma das nossas finalidades principais, né? Eu gosto de lembrar sempre que esse podcast ele é produzido por uma equipe, né, e que as artes de capa, cada vez mais sensacionais e incríveis, é feita pelo Gabriel Oliveira, lá da Dinamite Feita em Casa, né, o @ é esse mesmo, Dinamite Feita em Casa. Vocês podem conferir por lá outras produções dele. Além disso, a gente tem a edição de áudio do fofo do Guilherme Neves, da Lefou Podcasts, né, e outras produções deles estão na @Lefou Produções. Eu,
Rodrigo Vignoli, sou o apresentador, e vocês podem me encontrar no @rfvignoli, tá? Eu ando produzindo algumas outras coisas e tudo que eu produzo eu sempre estou postando lá no Instagram, no Twitter, Facebook, enfim. Vocês ainda podem acompanhar o Diário Mágico no próprio @dele, @Diário Mágico, tudo junto com CK, né? E esse também é o nosso Apoia-se, apoia.se/Diário Mágico. Vocês também podem nos auxiliar e fazer parte do nosso clubinho secreto. Além disso, eu queria mandar um abraço para todos os apoiadores que estão o tempo todo, né, dando todo esse apoio fundamental para que esse projeto possa acontecer. A gente está quase chegando no fim da primeira temporada do Diário Mágico. Muita coisa já rolou, muita coisa tem para rolar, e eu só tenho a agradecer a todos vocês que escutam, que apoiam, que mandam relatos e que estão sempre conosco. Tá bom? Muito obrigado e até breve. Continuem anotando os seus resultados. Leful Podcasts.